Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo a edição número 101, olha só, já passamos de 100 episódios aqui no podcast. E o papo hoje, eu te prometo, será incrível. Você não vai se arrepender. Nós vamos falar sobre a utilização e o estudo dos insetos na investigação de crimes e muito mais. Ou seja, vamos falar sobre entomologia forense. E para bater esse papo, a gente convidou uma autoridade na área que será apresentada daqui a pouquinho. Bom, se você está chegando agora, muito prazer, mas se você é ouvinte antigo, você já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta conversa quinzenal sobre biologia, meio ambiente e ciência, e me acompanha nesta conversa de hoje, mais novo integrante da equipe Biologismo, Sr. Wesley Ferreira. Oi, gente, eu de novo aqui, vocês estão bom? Eu tô bom demais aqui. Como o Flávio já disse, eu sou Wesley, eu sou um pouco mais de meio biólogo, tô aí terminando a graduação. E olha, hoje o papo tá incrível e assim, é pra provar que os insetos falam e falam sobre juramento no tribunal. Então assim, veste aí a sua melhor roupa, pega um cafezinho e vem com a gente porque o papo de hoje tá muito legal. É isso aí. Bom, e como sempre, né, eu sempre passo o bastão adiante. Wesley, faça as honras, por favor, convide os nossos ouvintes para seguir as nossas redes. Eu, claro, vou fingir costume, né? Mas assim, só tô fingindo mesmo. Então, pra você, pessoa aí do outro lado, que é nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você pode nos encontrar em outros espaços, como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. E você também pode ler os nossos textos, tudo @biologismo, você vai encontrar a gente. E claro, você pode considerar tornar-se um apoiador aqui do nosso conteúdo, quando não financeiramente, compartilhando com seus amigos. E aí aquela pergunta que eu tô sempre fazendo pelas nossas redes, você já compartilhou a palavra da Biologismo hoje? Se não, então aproveita aí para compartilhar para todo mundo que você conhece, para divulgar ainda mais a nossa palavra, hein? Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Bom, então antes de darmos início a essa conversa, com esse tema sensacional de hoje, eu quero dar as boas-vindas e deixar registrado o nosso muitíssimo obrigado pela presença, por se dispor a bater esse papo com a gente, Janira Oliveira Costa. Eu que agradeço. Legal, Janira. É um prazerzaço pra gente receber você aqui no podcast. E eu gostaria de pedir, para você, antes da gente entrar aqui nos temas, para você contar um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente também, sobre a sua formação, suas áreas de atuação. Antes de levar a biologia, um amigo, que já até faleceu, falou, por que você não tenta a prova para detetive? Hoje é um inspetor de condição. Não tem nada a ver comigo. Porque tiro com ar de bomba, não tem nada a ver comigo. Isso é técnico. E aí eu falei, não, tem nada a ver. Não, mas você pode fazer biologia, depois você pode virar perito. E eu fiz TI. Não pode mais. E aí então eu já entrei na biologia, já fiz concurso, tinha acabado de sair do ensino médio, fiz concurso, passei, objetivo. E enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu estava estudando para concurso de perito. Logo que eu me formei no concurso de perito, eu fiz, passei. Eu costumo dizer, eu sou de família dura, né? De origem dura, então eu não pude sair da graduação e entrar direto numa pós-graduação. Então eu fui primeiro trabalhar, conseguir um emprego certo, fixo, concurso público, para depois então voltar. Então quando eu passei para perícia, eu voltei para fazer mestrado. E aí então eu procurei o Museu Nacional e a diretora do Museu Nacional na época é uma xará minha, Janira, e a professora Janira tinha sido minha professora na graduação. E aí eu a procurei, falei que tinha vontade de fazer o mestrado e tal. E aí ele então me apresentou a professora Sônia Flávia, como isso apareceu. E então a professora Sônia Flávia aceitou me orientar. Eu tentei a prova do mestrado a primeira vez com
um bichinho, uma mosquinha pequenininha que eu ia odiar trabalhar. Mas aí não passei, graças a Deus, na primeira prova do estado. E aí, então, eu passei na prova, fiquei aprovada na entrevista, né? Porque eu tinha sido eu que tinha sido o projeto, e é muito difícil você defender o projeto se não escolher. Mas é o que tinha que ser. Deus faz tudo certo. E aí, então, eu não passei na entrevista, e aí eu fui tentar o mestrado 6 meses depois. E nesse meio tempo, a professora Sônia pegou um artigo de entomologia forense, me deu para ler, olha isso aqui. E aí, então, eu li o artigo e, obviamente, eu apaixonei. Eu sempre gostei de inseto, já queria trabalhar com inseto, e a perícia é o meu segundo aluno. Então, aí eu juntei as duas coisas e fui fazer mestrado com entomologia forense, doutorado com entomologia forense, no Instituto Nacional da UFRJ. E depois que eu já tinha terminado o doutorado, teve um projeto na FAPERJ da área forense. E eu entrei concorrendo a esse projeto, ganhei dinheiro e montei um laboratório de entomologia forense na polícia. Montei inicialmente no Instituto de Criminalística, onde eu trabalhava na época. Depois de determinado tempo, um diretor que assumiu lá falou que ia acabar com o laboratório. De acordo com ele, a entomologia forense seria travada, ele não conhecia do assunto e acabou com o laboratório. E aí, então, o diretor do ML, à época, o Reginaldo Frank, que é um comigo, da área acadêmica, ficou sabendo, e me convidou para ir para o ML. E aí, lá no ML, eu entrei em um outro projeto da FAPERJ e montei o laboratório de entomologia forense dentro do Instituto Médico Legal. E é lá que eu estou já desde 2013. E é isso, esse é o resumo aí da minha história. Que bacana, Janira, sensacional. Bom, legal saber um pouquinho sobre, né, a sua trajetória, mas então vamos lá, vamos entrar aqui nos tópicos, né, do nosso roteiro. Esse tema, né, de entomologia forense, ele é um tema, eu vejo ele de certa forma meio pop, assim, pelo menos entre biólogos, né, estudantes de biologia, né? Não sei se você também vê dessa forma. É porque é muito legal. Exatamente. Eu sempre vi muita gente da área bastante interessada nesse setor, né? Talvez até umas produções hollywoodianas tenham influenciado nisso, né? Sim, né? Tem CSI, o Bruce é um entomólogo como eu. Pois é. Mas eu quero pedir para você explicar para o público, o outro público, que não teve ainda contato com essa área, que vê esse termo e não entende muito bem sobre o que se trata. Então, para a gente começar, eu quero te perguntar exatamente isso. O que é a entomologia forense e onde ela se aplica, por favor? A entomologia forense nada mais é do que a aplicação do estudo dos insetos, da biologia, do comportamento, da ecologia e do inseto para elucidação de litígio, ou seja, elucidação de briga judicial. Eu vejo até escrito muitas vezes, que entomologia forense é entomologia aplicada a crime. Não necessariamente. Não é crime. É a forense. A forense pode ser na área criminal, que é a qual eu atuo, mas pode ser na área civil, na área trabalhista, em qualquer área que tenha uma briga judicial e que dependa do conhecimento de um entomólogo para esclarecer aqui. Então, na verdade, não é somente para a área criminal. A gente tem a divisão da entomologia forense em 3 áreas, 3 grandes áreas. A médico-legal, envolvida com crime, especialmente para investigação de morte. A de produto estocado, que é o inseto infestado, produto comestível, desde chocolate infestado com mariposinha cereal, fiz fralda descartável com tecido fabricado na fábrica, ter tido um inseto dentro da fábrica da fralda. E você tem também a que a gente chama de entomologia forense urbana, que está ligada para o dano material, está ligada a dinheiro. Por exemplo, o cupim de solo. Então, o cupim de solo ele anda nos vãos numa edificação e ele produz uma umidade muito grande. Então, se eu tenho uma infestação muito grande de cupim de solo, eu posso fazer com que aquele prédio, esse cupim, né, pode fazer com que aquele prédio tenha risco de cair. Então, aí a pessoa, obviamente, comprou um imóvel que está com risco de cair, vai entrar na justiça, e aí então a gente tem um entomólogo para trabalhar em entomologia forense urbana. São os 3 grandes. Mas na área médico-legal, que é que eu trabalho, vai desde a possibilidade de descobrir, por exemplo, aonde a cannabis está plantada, que não é uma coisa que a gente faça de prática, que é muito trabalho, mas é possível, né, biologicamente.
Porque quando a cannabis está plantada além da planta, como qualquer outro vegetal, tem um monte de inseto ali no torno. Quando ela, então, é colhida para fazer a erva seca, ficar pensada, né? Você tem ali insetos que podem ter acompanhado a droga. E aí, se eu tenho um inseto ali que é endêmico, ou seja, só ocorre em determinada região, é porque essa maconha foi plantada nessa região e veio ser comercializada. Mas eu tenho desde isso até investigação de morte violenta. É o que a gente usa mais. E na morte violenta, eu posso responder em inúmeros quesitos. Quem é o morto? Através da entomogenética, quando o inseto comeu lá aquele cadáver, ele passa a ter material biológico daquele cadáver no corpo dele. Então eu consigo dissecar o inseto e encontrar material genético da vítima dele. Posso até recolocar o cadáver no local. Digamos, eu costumo dar um exemplo. Alguém mata alguém em um prédio comercial, e aí, durante o dia, não dá para sair sem ser visto, guarda o corpo lá naquela sala, deixa ficar de noite, na madrugada ensaca lá o corpo para desovar. Mas enquanto as pessoas, a vizinhança, não estavam percebendo nada, a mosca, que percebe o odor do cadáver a quilômetros de distância, ela está sentindo o cheiro, está indo lá, está botando os ovos, botando as larvas. Quando essa pessoa vai levar o cadáver para outro lugar, pode ser que algum inseto caia no local. Então, se amanhã o delegado desconfia que aquele é o local do crime, pode pedir perícia, perícia local, coleta a larva, manda para mim, eu disseco a larva, abro ela, tiro o conteúdo intestinal dela e mando para os exames de DNA. Se achar conteúdo intestinal, se achar o material biológico da vítima, é porque essa larva comeu essa pessoa. Essa larva só come cadáver. Então, a larva comeu essa pessoa quando ela em cadáver. Então, eu vou colocar essa pessoa novamente naquele local. A mesma coisa funciona com porta-malas, mas eu também posso achar material genético do agressor. Meu último projeto da FAPESP, eu ganhei até para trabalhar com genético, que é assim, alguém foi estuprada, né, e o corpo ficou perdido por dias. Se o corpo chegar rápido no ML, a gente usa um suave, coleta material lá da região vaginal, região anal, manda para exame de DNA, perfeito, vai conseguir encontrar o material biológico do agressor. Mas digamos que esse corpo ficou sumido aí 5, 6 dias. Quando chega na ML, não adianta coletar para o suave, não vai achar mais nada. O que a gente faz? Coleta as larvas que estão na região vaginal, na região anal, porque inclusive o inseto necrófago, ele tem preferência por esses orifícios naturais, e aí eu disseco a larva, pego o conteúdo intestinal dela e consigo encontrar no corpo dessa larva material genético do agressor, comprovando que sim, houve o estupro, quem era o autor. Então eu consigo ver quem é o agressor, consigo ver se é um local de crime ou se é um local de cadáver encontrado, que a gente chama, porque há insetos, por exemplo, típicos de área rural e outros típicos de área urbana. Se eu encontro um corpo na área rural atacado por uma espécie que só ocorre na cidade, é porque, obviamente, aquela pessoa não morreu ali. Ela morreu na cidade, a mosca adulta veio e colocou os ovos. Quando foi levado para a área rural, as larvas acompanharam o corpo. E por isso, então, que tem uma espécie ali que não é típica daquele local. Mas o que a gente mais usa, o mais comum, 90% dos meus laudos lá no laboratório, na ML, são para estimar o tempo de morte. Porque apesar da medicina legal ter inúmeras metodologias para estimativa de tempo de morte, hoje as metodologias só são úteis para primeiras horas depois da morte, ou elas são sujeitas a inúmeros fatores de influência e acabam não dando uma estimativa boa, dando uma estimativa com uma margem de erro muito grande. E aí a tomologia forense hoje é considerada no mundo a técnica que mais se aproxima, que consegue dar uma estimativa do tempo de morte mais próxima do tempo de morte real. Eu acho que essa aí é o resumão do que a gente aplica aí na entomologia. Fantástico, Janira. Achei muito interessante essa questão de conseguir, através, né, do conteúdo da larva ali, colocar o agressor ali no local do crime, né? Essa parte eu não sabia. Muito interessante mesmo. Isso é muito surpreendente. Por isso que tem esse de pop, né? Entomologia forense, porque a entomologia forense é maravilhosa. Eu consigo fazer inúmeras coisas. Eu também não falei, mas eu também consigo identificar na larva, a gente chama de entomotoxicologia, substâncias químicas que estavam no corpo da vítima, que quando a larva come a pessoa, ela acumula substâncias químicas. Então eu consigo achar, por exemplo, chumbinho, que é o carbamato, né? As pessoas sim, chumbinho, anfetamina,
uma série, uma cocaína, heroína no corpo da larva que comeu uma pessoa que consumiu essas substâncias. Então, muitas vezes, eu tenho uma morte e não tem sinal de violência, o médico não vai adivinhar, não vai saber o que matou aquela pessoa, ele precisa do exame toxicológico. Só se o cadáver estiver fresco, tranquilamente ele faz toxicológico. Cadáver putrefato, já não dá mais fazer toxicológico. Aí faz na larva, para identificar no corpo da larva o que tinha no corpo da vítima. Pois é, gente, é muito pop mesmo, porque não tem nem 20 minutos de gravação e eu já quero fazer entomologia forense. Incrível, incrível tudo que está sendo apresentado aqui. E você já até abordou um pouco disso na sua fala anterior, Janira, que era até uma dúvida que uma seguidora tinha enviado pra gente, a Juju Diniz, inclusive, obrigado, porque ela até perguntava sobre essa diferença, né, que se encontra entre ambientes urbanos e rurais, e aí dentro disso também, se você puder falar pra gente, como que são os principais grupos de insetos usados assim para entomologias, quais são melhores, quais não têm tanto valor para esse fim especificamente. Então, se você puder explicar um pouco melhor isso pra gente. Perfeito. O que acontece? Na verdade, o nome não era nem para ser entomologia forense. O nome correto era ser artropodologia forense, porque na verdade não é só inseto. Que ocorre, por exemplo, no ambiente cadavérico. Eu tenho aranha, eu tenho escorpião, eu tenho lacraia, eu tenho bambu, eu tenho outros grupos que também vão ocorrer no ambiente cadavérico. Só que esses outros grupos têm uma importância menor, porque vão estar menos frequentes, menos abundantes. Quais são os dois grupos de maior importância forense? Díptera, que é mosca, e Coleóptera, que é besouro. Na verdade, 3 grupos de grande importância, né? Nesta ordem de importância. Díptera primeiro, mosca, depois besouro, que é Coleóptera, depois Hymenoptera, formigas e vespas. São os 3 grupos que têm maior abundância, maior frequência. Então, em mosca, por exemplo, a família mais importante é Califórnia, que são as moscas varejeiras, são aquelas coloridas, metálicas, que aliás eu acho belíssimas, verdes, azuis, roxeadas. Elas são as maiores importância. Mas eu posso ter N, na verdade, insetos que vão estar podendo ocorrer, né? Como eu falei, como alguns grupos ocorrem numa frequência e abundância menor, eles são menos utilizados. Então, o que toma conta, assim, do corpo, em 90%, praticamente 90%, são as moscas. Depois eu tenho besouro, tenho uma quantidade grande, mas uma dificuldade maior até para coleta, porque os besouros muitas vezes não vão estar no corpo, mas vão estar nas imediações, mas enterrado, no solo, no chão de terra batida, como o besouro do fêmea, que é o escarabédio, a fêmea arranca um pedaço do cadáver, rola para longe, casa e enterra com os ovos. Então ela não está no corpo, mas ela está usando o corpo. Então aí já tem uma dificuldade maior para coleta, para encontrar. Mas esses 2 grupos são os grupos de maior importância. Quanto à pergunta da menina, história de rural, urbano, vou dar um exemplo de uma mosca que é um califoride, que é uma mosca varejeira, que é do gênero Hemilucia. Essa mosca Hemilucia, ela é típica de ambiente florestado. Ela não tolera muito a convivência com o homem. Então ela está no ambiente florestado, a ponto de eu ter sido chamada para uma ocorrência uma vez, para fazer um exame, e aí a coleta foi feita pelo perito de local, perito da delegacia de homicídio. Ele coletou no local, mandou o material coletado para mim, e aí eu liguei para ele para saber os detalhes do caso. Ele falou: olha, ô fulano, isso foi na mata, né? Esse corpo estava na mata. Como é que você sabe? Porque a mosca que ele coletou e mandou para mim é uma mosca típica de ambiente florestado. Então eu já sabia que ele estava naquele tipo de ambiente, que era típica desse ambiente. Então, essa diferença é pelo hábito, né? Pelo comportamento da espécie, que a gente vai ver se está em um lugar ou em outro. Sobre essa questão, você já falou um pouquinho, não quero ficar batendo na mesma tecla, né? Mas dessa questão de como interpretar dados, né, sobre a morte, sendo assassinato ou não, homicídio ou não, né? Utilizando insetos. E aqui também aproveito também para a gente puxar a pergunta de um outro seguidor nosso, que é o JV Druziano. Ele pergunta como é possível determinar se um corpo foi movido a partir da entomologia forense. Você falou um pouquinho sobre isso, a questão do porta-mala, alguns exemplos que você deu, né?
Isso mesmo. É porque, na verdade, pode cair. Vamos citar o exemplo do porta-malas agora, porque eu já falei do apartamento, né? Digamos, alguém pegou um corpo já decomposto, consequentemente infestado por inseto, colocou no porta-malas para desovar, né? Como o povo chama popularmente, em outro lugar. Só que, durante esse trajeto, pode ter caído larva dentro do porta-malas. E a larva tem um comportamento crítico. Ela procura se esconder. Então ela vai se esconder debaixo do step, debaixo do carpete. E aí mesmo que a pessoa, depois de jogar o lave, normalmente a pessoa vai fazer, né? Lave, carro, limpa o porta-malas direitinho para ficar em vestígio, pode ter uma larvinha escondida. E aí, se o delegado pede perícia naquele carro, perícia do local, né? Vai encontrar a larva lá, vai coletar, vai dar para mim. E aí o que eu vou fazer no laboratório é secar a larva, tirar o conteúdo intestinal dela. Esse conteúdo intestinal a gente congela a -20, é a melhor forma de preservação para o DNA. E aí então a gente manda para o DNA, e lá no DNA a pessoa faz exame de perfil para chegar ao perfil genético. Na verdade é um casamento aí entre a genética e a entomologia, que chama de entomogenética. Mas você tinha feito uma outra pergunta, que eu acho que eu esqueci, só respondi ela. A questão de como interpretar os dados, né, utilizando insetos, dados sobre a morte. Depende do que eu esteja investigando, mas vou falar do que a gente usa mais, que é a estimativa de tempo de morte. Na verdade, hoje nem está certo eu dizer estimativa de tempo de morte. Eu digo isso, vamos dizer assim, oficiosamente. Oficialmente, no laudo, porque hoje a gente tem consciência que o entomologista forense, ele não estima tempo de morte. Ele vai chamar duas outras termos utilizados. Uma é chamada período de atividade de insetos no corpo, que é quanto tempo o inseto estava associado ao ambiente cadavérico. E outra é o tempo de colonização. Há quanto tempo aquele inseto colonizava o corpo. O período de atividade do inseto, que começa desde que a mosca adulta chegou no corpo, é mais difícil de você determinar, porque você não sabe quanto tempo a mosca adulta demorou para colocar lá, fazer postura, né? Colocar lá os ovos, as larvas. O que eu uso hoje para estimar o tempo de morte é o tempo de colonização. Eu coleto o imaturo, a gente dá preferência para o cálculo do imaturo mais velho, que aquele imaturo mais velho vai estar correspondendo às primeiras posturas do cadáver, consequentemente mais próximo ao momento da morte. Então a gente tem lá, né, o inseto metamorfose completa, é a mosca, ovo, larva, pupa e adulto. Então, se eu tiver lá ovo, larva e pupa, por exemplo, eu vou escolher pupa para estimar, que é a mais velha de todas. E vou calcular a idade daquele inseto. E aí a idade daquele inseto vai, se ele for o mais velho, e se não tinha nenhum impedimento para a postura, não tinha nenhuma barreira física, nenhuma barreira química, não tinha impedimento, que a mosca conseguiu chegar rápido, a idade daquele mais velho vai se aproximar com o tempo da morte. Então, na verdade, eu dou tempo de colonização. Eu dou o tempo do imaturo mais velho associado ao corpo, e isso, se não tiver nada atrapalhando, vai chegar próximo ao momento da morte. E aí, a gente tem duas metodologias, por geral são. Uma, que eu não uso, é o padrão de sucessão, que é a sequência com que o inseto ocorre no corpo. Nem eu uso, nem ninguém. É extremamente difícil você dar tempo de morte com o padrão de sucessão, porque o padrão de sucessão ele é biogeoclimático, então cada lugar tem o seu. Na verdade, eu teria que ter um experimento ou na praia, ou na montanha, ou na cidade, um em altitude, um na baixada, um em cada tipo de ambiente diferente, para eu poder ter um padrão de sucessão real. Isso é quase que impossível, né? Seria um pouco possível, mas há muitos porquinhos para essa pesquisa toda. E o outro é a idade do inseto, que é o que eu mais uso, que é o tempo de colonização. E aí, esta idade do inseto, você pode fazer por uma metodologia curvilínea, pelo peso da larva, pelo comprimento da larva, que eu não uso essa metodologia, ou um método linear, que é um cálculo matemático chamado de grau dia acumulado. É a quantidade de calor que aquele bicho precisa acumular para desenvolver, para crescer. Então, simplesmente correlaciono aquele inseto às temperaturas que ele estava sujeito no local do crime e faço um cálculo matemático retroativo até o dia da costura, que é o dia que a mosca adulta foi lá e colocou o ovinho dela, a larvinha dela no cadáver.
Perfeito, sensacional. Aliás, eu quero aproveitar um gancho que você falou sobre temperatura, né? Para tirar uma curiosidade minha aqui. A questão do Brasil ser um país tropical, na maioria regiões mais quentes, assim, isso influencia muito, assim, na questão... Tem muita diferença de países temperados para o desenvolvimento, assim, Total, das larvas? total. Tem uma pergunta que me fazem muito, e eu sempre respondo da mesma maneira, que é: há quanto tempo demora de uma mosca para chegar de ovo adulto? Eu falo, depende. Aí depende de quê? Da espécie? Não, a mesma espécie, ela pode demorar 6 dias de ovo adulto, pode demorar 120, porque vai depender das condições de temperatura que ela esteja exposta. Então é meio que assim, se ela está numa temperatura boa, ideal, ela vai acelerar o metabolismo dela, vai desenvolver mais rápido. Se ela está numa temperatura baixa, desfavorável, o metabolismo dela está muito baixo, consequentemente ela vai demorar muito a desenvolver. Então o tempo de desenvolvimento do mesmo organismo da mesma espécie vai variar de acordo com cada região. Inclusive existe um protocolo padrão mundial que a gente, quando usa dados da literatura de desenvolvimento do organismo, eu devo escolher algum pesquisador que criou aquele inseto na mesma cidade que eu estou trabalhando ali com a mesma população genética. Porque, por exemplo, uma mosca X, vou falar o nome de espécie aqui para não complicar. Uma mosca X, aqui no Rio de Janeiro, pode ter um limiar mínimo de desenvolvimento, a temperatura mínima para ela desenvolver, aqui no Rio, pode ser que seja de 15 graus. Abaixo de 15 graus ela não consegue mais desenvolver. A mesma espécie X no sul pode ter um limiar de 10, porque aquela espécie, aquela população genética do lado, está adaptada às condições mais frias do sul, entendeu? Então, em cada lugar diferente, ela vai se comportar de maneira diferente. Então, faz toda a diferença. Muita coisa que a gente vê no livro, nos livros às vezes até, né? Nos livros, nos artigos, citando dados de desenvolvimento ou dados de comportamento de determinadas espécies de um país europeu, muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade, porque aqui as nossas condições, como você falou, climáticas são completamente diferentes. É um país de clima tropical. Professora Janira, a senhora já tinha mencionado na sua última fala que me parece que não foi sempre assim, né? Quando, por exemplo, aquele senhor vai dizer que, como ele não entendia, ele queria fechar as portas do laboratório porque para ele não servia para nada. E aí eu queria que, se você pudesse, contasse pra gente um pouco do histórico de como a entomologia forense, ela se consolida no Brasil e aí ocupa esse espaço que agora ele é um espaço bastante popular e que agora tem reconhecido a sua relevância para agilizar mesmo os processos de disputas judiciais. Se você puder comentar um pouco pra gente. E eu queria, aí uma dúvida pessoal, que a senhora já até começou a esclarecer na sua fala anterior, mas só para pontuar melhor, porque o Flávio fez a pergunta, eu até achei que ele fosse fazer a mesma pergunta. Porque a senhora explicou a respeito dessas temperaturas, então a gente pode inferir, por exemplo, que com o advento das mudanças climáticas tem algum impacto para a ciência da entomologia forense a nível mundial mesmo, né? Sobre isso. Então se você... Deixa a bola para você, então. Fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. Bom, o que acontece? Dentro da perícia, houve, e eu acho que ainda há, uma resistência muito grande. Por quê? Porque as pessoas têm medo do novo, né? Então, esse senhor, que era o diretor na época, ele me chamou ao gabinete dele, perguntou: me explica para que serve a entomologia. Eu expliquei para eles, como eu expliquei para vocês. Ele falou: mas para mim isso não serve para nada. Eu vou acabar com o seu laboratório. Eu falei para ele: o diretor é você, né? Faça como você achar melhor. E assim, ele acabou com o laboratório para montar um refeitório, por incrível que pareça. Mas, por exemplo, hoje, no Brasil, só tem, oficialmente, no Brasil todo, 4 laboratórios de entomologia forense somente, né? Específico de entomologia forense. Eu tenho no Rio, que é na Mieri. Em Salvador tem também, no mesmo prédio Mieri, que na verdade é um doutorando meu, né? Eu orientei ele no doutorado, e ele então montou o laboratório lá em Salvador. Tem na Paraíba, que é também um menino que eu já conheci da vida acadêmica, antes de fazer
prova para perícia. O pessoal na Paraíba sempre gostou muito de entomologia. E o primeiro congresso que eu levei trabalho de entomologia da área de perícia foi na Paraíba. Várias vezes na Paraíba para dar curso lá para eles. Como eles gostavam muito da área, assim que o Rodrigo entrou, no concurso do Rodrigo, eles já convidaram o Rodrigo para montar um laboratório. Eles tinham muita vontade de montar um laboratório lá. E o Rodrigo, então, está trabalhando no laboratório até hoje. Então, tem Rodrigo, eu, Torricelli, e agora o Dr. Boteon, em Santa Catarina, montou o laboratório lá. Só. Alguns outros estados trabalham fazendo associação com universidades. Por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, a pessoa do professor Cláudio Carvalho, a professora Lúcia Massucci, eles fizeram um convênio lá com a Polícia Técnica de lá, né, com a perícia, e então eles ensinaram os peritos a coletarem, e aí os peritos coletam, mandam o material para eles, fazem a análise. Isso é feito, pode ser que tenha outros estados que eu não estou lembrando, isso é feito em alguns lugares da federação, e outros nem tem. Por exemplo, no Amapá, que a demanda é muito pequena, tem o Pablo, que é um perito, e lá o laboratório dele é de biologia forense. Mas lá, então, ele atende tudo. Ele faz exame, desde exame de sangue, por simples, até genética. Tudo que tiver de biologia, incluindo a entomologia, ele também faz laudo com a entomologia. Como a demanda lá no Amapá é pequena, ele consegue, então, atender a tudo. Mas é só o que a gente tem. Como começou no Brasil? Na verdade, o primeiro trabalho brasileiro foi do Roquete Pinto, que foi diretor da Museu Nacional, foi um perito legista. E então o Roquete Pinto tinha acabado de ler o trabalho do Menan, e ele então andando pela floresta da Tijuca, deparou com um cadáver e ele então tentou chamar o tempo de morte. Só que ele errou muito. Ele chamou o tempo de morte, acho que em 20 dias, se não me engano, e quando acharam o rapaz estava morto há 5 dias, me parece. E aí ele publicou um artigo dizendo que a entomologia forense no Brasil não servia para nada, porque ele errou usando a metodologia do Menan. O que ele não percebeu foi percebido depois pelo Oscar Freire, em Salvador, foi um grande nome, um legista também, foi um grande nome da entomologia forense. O Oscar Freire, então, percebeu que, na verdade, muitas espécies que ele coletava aqui, insetos, eram diferentes da Europa. E muitas espécies que o Menan citava no trabalho dele na Europa eram diferentes daqui. Vocês terem uma noção, o Menan trabalhou com um cadáver que ele expôs desde logo depois da morte até o final da decomposição, e a decomposição do Menan demorou 3 anos. Para nós aqui, em 3 meses, o cadáver já acabou. Então, é óbvio que não tem relação, né? São coisas completamente diferentes. E aí o Freire publicou um artigo dizendo que a gente estava, na verdade, no estado embrionário ainda, né? Foi em Paulo de Garcia, só voltamos a trabalhar com entomologia na década de 80, quando a entomologia forense já estava bombando no mundo todo, o FBI já tinha laboratórios de entomologia forense. 2 autores aqui na Unicamp publicaram um trabalho, uma dissertação do mestrado de um deles, que na verdade tinha um cunho ecológico, eles queriam saber que mosca fazia costura em carne putrefata. E acabou que reacendeu aí o interesse pela entomologia forense, e aí as pessoas voltaram a trabalhar. Quem começou no Rio também não fui eu, né, para as pessoas acharem, quem começou no Rio foi o Ricardo Salviano, um colega que infelizmente abandonou a entomologia, hoje ele trabalha com anatomia, mas o Ricardo Salviano que começou. E aí, quando eu comecei a trabalhar, me apresentaram o Ricardo, ele chegou aí plantão, na época fazia plantão de local de clínico, chegou a acompanhar plantão do local de clínico comigo, e mesmo assim, eu só consegui montar o laboratório da polícia, aqui no Rio. A perícia ainda é da polícia, né? Nem todo lugar é. Eu só consegui montar quando eu terminei o doutorado, porque consegui um dinheiro da FAPERJ. Nunca o laboratório foi desmontado esse, eu montei o segundo também com verba da FAPERJ. Nunca que o laboratório foi montado com verba da própria perícia. Nunca. O laboratório de Salvador também foi montado com a verba da FAP de lá, por esse meu doutorando, que hoje ele é doutor, né? Foi meu doutorando. Lá na Paraíba é que a perícia deu dinheiro para a montagem do laboratório. Em Santa Catarina eu não sei muito bem como eles montaram, mas ainda há uma resistência grande dentro da própria perícia, porque as pessoas não conhecem, na verdade, porque a perícia é muito multidisciplinar, né? A gente tem perito de engenheiro, contador, tem alguns lugares que ainda tem perito que é do curso de direito. Então, às vezes, o cara não domina aquela área, que é a área da biologia, como ele não entende
ele entende aquilo como desnecessário. Quando, na verdade, as aplicações, gente, como eu falei para vocês, as aplicações que a gente consegue resolver, né, com a entomologia são inúmeras e muito úteis. Né? Trabalhei em casos de estupro de criança, e a vítima era criança, então foi de uma relevância muito grande. A delegada que estava fazendo o caso e conhece como relevância muito grande. Já apresentou, inclusive, esse meu laudo em congresso dela de delegado. Tá? Ela posso apresentar aqui o laudo, porque ela reconhece a relevância. Mas enquanto as pessoas não conhecem, não sabem do que se trata, acham que não é relevante, infelizmente. Na área acadêmica é top, porque quem é da área acadêmica, quem é da biologia, da biomedicina, quem gosta de perícia, que é um acadêmico que gosta de perícia, que ouve falar de entomologia forense, gosta muito, porque as aplicações são realmente muito interessantes. Mas dentro da casa ainda há uma certa resistência. Quando você falou da mudança climática, tem um artigo fresquinho, acho que é de 2024, de entomologia forense, que o autor discute justamente as consequências das mudanças climáticas para as estimativas de PM baseada em insetos em função dessas mudanças climáticas. Você vê, a área acadêmica já está preocupada com isso aí, não só você. Muito bom, esclarecidíssimo. Sensacional. E eu acho que tudo que vem para somar, né, é válido, né, como você mesmo comentou, Sim. né, Janida? A área forense possui diversas ramificações, aí muita coisa, né? Muita coisa Então, interessante. às vezes, exato, e às vezes o pessoal vê a investigação criminal e não sabe tudo o que se ramifica dali, né? Todas como você disse, é multidisciplinar, né? Então, não é só um profissional, um especialista que vai lá desvendar um crime todo. Então, precisa de muitos profissionais de diferentes áreas. E como você já exemplificou em vários pontos aqui, vários aspectos aqui, a entomologia tem uma importância imensa para desvendar diversos tipos de crimes, né? Sim. Então, muito legal você trazer aqui e desvendar, desmistificar muitas coisas aqui, que até pra gente que é da área, né, da biologia, muitas coisas aqui são novidades, né? São coisas que eu mesmo estou aprendendo muito aqui, não sabia bastante coisa. Porque tem muita coisa, né? A gente ouve muito falar da entomologia forense para a estimativa de PM, porque realmente é o mais útil, é o mais aplicado, porque só tem ela. Então as pessoas conhecem, mas tem N outras aplicações, assim como você falou, outras áreas de conhecimento, tem aplicações belíssimas também. Mas isso não é um privilégio, entre aspas, meu não, né? Entomologia não. É o novo. As pessoas têm muito medo do novo. Mesmo em outras áreas de aplicação, outras áreas acadêmicas, quando surge uma aplicação nova, recente, que a academia ainda está estudando e tal, que um colega tenta trazer para a realidade prática, os demais, somente os mais tradicionais, têm um certo resíduo para toda qualquer novidade, não é para entomologia só. Ah, sim, com certeza. Bom, a gente está meio que encaminhando para o fim já do roteiro. Eu queria perguntar para você, justamente para o pessoal que se interessa, que gosta bastante dessa área, onde que o pessoal pode buscar formação para atuar nessa área? Sim. O que acontece? A gente, por exemplo, eu tenho um curso, né, que é a Bioforense, que tem curso de entomologia de extensão, na Hotmart e tudo. Mas é um curso pequeno, que não vai te dar, assim, dá para você começar a entender, mas não vai te dar uma expertise. Eu tenho uma pós-graduação junto com a Unileia, a Universidade Unileia, em EAD, que é pós-graduação em entomologia forense, que eu juntei os melhores nomes do país na entomologia forense. Doutora Margareth Queiroz, da Fiocruz, dá aula no curso. Rodrigo Farias, que é esse-perito da Paraíba, dá aula no curso. Vitor Boteon, que é esse-perito de Santa Catarina, dá aula no curso. Patrícia Thyssen, que é da Unicamp, uma pesquisadora maravilhosa na área de entomologia forense, dá aula no curso. Eu juntei um time dos melhores. E esses profissionais dão aula nesse curso. É uma especialização, né, em EAD pela Unileia. E uma outra maneira, óbvio, né, é o cara ingressar por uma pesquisa, né, na área de pesquisa, fazer um mestrado na área, um doutorado na área, sendo orientado por alguém da área de entomologia forense, né? Quem a gente tem de orientador no Rio
Rio de Janeiro, Entomologia Forense. Eu só não esqueço de ninguém. Tem Margarete Queiroz, na Fiocruz. Tem a professora Valéria Guiar, na Unirio, só. E eu, né? Eu oriento junto com a professora Márcia Cury, do Museu Nacional. Sou credenciada lá para orientação. E aí, nesse caso, se aprofundar mais, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado na área, para se aprofundar. Isso para entomologistas. Para perícia, no geral, a pessoa não precisa ter nem especialização. A pessoa basta que ela tenha graduação, ela vai fazer um concurso público, passando no concurso público, ela assume. E a gente também não escolhe, eu vou fazer perícia, eu vou trabalhar com genética, vou trabalhar com entomologia. Não. Você vai trabalhar onde tiver vaga. Você vai fazer concurso para ser perito em biologia. Então, você vai trabalhar em qualquer área da biologia, ou área que a gente chama de clínica geral, que é local de clínica, por exemplo, não tem formação acadêmica específica, né? Então, o cara, qualquer um de nós, é formado na academia de polícia, no caso do Rio de Janeiro, para lidar com essa clínica geral de perícia. Só qualquer um de nós é capaz de fazer qualquer formação acadêmica. Então, uma pessoa vai trabalhar em clínica geral, pode ser local de crime, ou vai trabalhar nos laboratórios da biologia, examinando sangue, sêmen, as manchas, os fluidos orgânicos, na genética ou na entomologia, né? Nas áreas que têm afinidade aí com a biologia. Acho que isso aí, é o geral do que precisa. Lembrando que para ser perito não precisa nem de graduação. Graduação precisa. Não existe perito sem graduação. Qualquer perito de qualquer lugar, até para a área judicial, tem que ter graduação. Na área judicial, para a área civil, graduação, curso técnico. Mas qualquer perito oficial, qualquer estado do país, tem que ter graduação, está na lei. Então tem que ter graduação naquela área pretendida. Ele precisa nem ter uma especialização, precisa passar no concurso. Agora, o concurso não é simples, porque o concurso ele pede detalhes da biologia forense, que a maioria das graduações ou não abordam, ou abordam muito pouco. Uma disciplina de biologia forense geral, algumas já tem hoje, mas que dá uma pincelada em tudo. E o cara vai ter que sentar lá na prova para saber bem de evidência biológica, saber bem da parte ambiental da biologia, zoologia forense, botânica aplicada forense, microbiologia forense, entomologia forense, genética forense. O cara tem que saber esse conteúdo. E aí, obviamente, ele precisa se preparar. Vou voltar mais uma vez para a propaganda da bioforense, né? Que a bioforense eu tenho aqui curso preparatório para perito na área de biologia, porque são matérias muito específicas. Eu mesmo, quando tentei o concurso, eu falei para você que eu estava na faculdade, estava estudando, na minha época não tinha essa facilidade que vocês têm hoje, né? Eu estou uma senhora, estou velhinha, eu ia para a biblioteca, achava um pedacinho, um livro, um pedacinho, outro, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês vão entender da biologia. Eu saí da faculdade achando que só existia sistema sanguíneo ABO, e no máximo a IRH. Mas eu tenho o MN, eu tenho sistema Lewis, eu tenho KITS, eu tenho secretor, eu tenho mais de 20 tipos diferentes de sistemas sanguíneos, que a gente usou muito na forense. E eu não sabia disso. Caía na minha prova. Eu fui aprendendo no livro. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na graduação. Então, eles cobram umas coisas muito específicas da aplicação forense. Então, a pessoa precisa estar preparada e não é só daquilo que ela gosta, né? Ela tem que saber só da ecologia, ela tem que saber da microbiologia, da genética, até da botânica, né? Quem é zoólogo tem uma faca implicância com a botânica, eu sou uma, mas a botânica forense eu gosto. Tem que saber um pouquinho de cada coisa para conseguir passar no concurso, certo? Certíssimo. É uma área muitíssimo interessante, né? Mas tem que estudar pra caramba também, né? Tem. Tem sim. Agora, você comentou, né, sobre justamente ir na biblioteca, caçar uns livros lá pra estudar. E justamente eu ia fazer um comentário, na minha época de graduação ali na faculdade de biologia, tinha um solitário livro lá de entomologia forense, cuja autora era Janira Oliveira Costa. Era o Quando os Insetos São Vestígios. Aí eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso.
Porque tiveram 3 edições, né? Da entomologia forense com iniciação vestígio, de toda uma mulher de Janira, quando eu toda edição. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia mais ter livro, que dá muito trabalho. Mas aí, eu ficou insistindo, a última edição é de 2011. Nós estamos em Olha. 2024. E aí, esse ano eu decidi fazer a 4ª edição, já está prontinha, já entreguei para a editora Millennium. E deve ser lançado no Congresso de Criminalística, que é em setembro, agora. E também vou voltar a também fazer propaganda aqui da Millennium, que a Millennium não tem só o livro de entomologia, né? Só o meu, né? A Millennium tem livro de todas as áreas da forense. Então, se alguém quer achar livro da área forense para estudar, a editora Millennium é especialista. Tem livros de genética forense, de biologia forense, de hematologia forense, outros de livros de várias áreas diferentes lá na editora Millennium. Muito bom saber. Pois é, eu na verdade estou com o meu caderninho fazendo anotações de tudo, já anotei todos os livros, todos os professores, todos os cursos, e eu espero que quem está ouvindo a gente também tenha feito isso, mas assim, muito bom, muito bom. É isso, gente, acho que eu vou virar entomólogo forense. Que bom, bem-vindo ao time. Muito bom. Bom, então é isso, né, Janira? Vou te deixar à vontade também se você quiser divulgar alguma coisa, algum link, algum curso, antes da gente finalizar aqui. Tá, ok. É óbvio que eu vou divulgar a bioforense, né? A gente tem aqui na bioforense, a gente tem pós-graduação, a gente tem pós-graduação em IAD de entomologia forense, mas a gente tem pós-graduação presencial, essa em um convênio com a Celso Lisboa, em biociências forenses, pega a parte da biologia toda, né, geralzão de tudo, em clínica e toxicologia forense, em análise pericial, tem esses 3 cursos lá. A gente tem cursos de extensão em tudo que é área, não só da biologia, mas que é área pericial, e a gente tem curso preparatório para concurso de perito. Aqui eu trabalho com outros preparatórios, por exemplo, atualmente estou preparatório aqui para a Polícia Penal, que vai ter prova, está para sair o edital, mas o meu forte aqui é a perícia mesmo. Então, todo que tipo de curso que você pensar para a área pericial, a gente tem aqui na Bioforense. O nome é Bioforense com S, né? Bio de biologia, óbvio, né? Em homenagem à nossa área. E forense, porque vem de fórum, né? Que é da Justiça, F-O-R-E-N-S-E. Bioforense é o nome do curso. Procurar, você acha o nosso Instagram, acha aí nas nossas redes sociais todas, né? Só colocando a diferença você consegue localizar. E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou, como eu falei, suspeita, né? Porque eu amo o que eu faço. Eu costumo dizer que tem uma área da minha vida que eu fui extremamente feliz, foi na minha escolha profissional. Eu amo dar aula, eu amo pesquisa, eu amo a entomologia forense e eu amo a perícia. Então, tudo que eu faço profissionalmente é muito gratificante para mim, né? É aquele ditado que a gente fala que ama o que faz, não precisa trabalhar nunca. Então, é que eu estou, mas tá tudo bem, eu tento ser correr. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu gosto, faço com prazer enorme. Então, é um prazer para mim estar aqui nesse papo com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Uma das coisas que eu mais gosto do podcast é, em primeiro lugar, aprender, né, sobre diversas áreas da ciência, da biologia, e segundo, conhecer pessoas novas e mais ainda conhecer pessoas apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas pela ciência. É muito gratificante, o papo voa, né? A gente, se ficar horas aqui, vai parecer que ficou poucos minutos. E dessa forma foi hoje, né, Janira? Então foi um enorme prazer receber você aqui. A gente fica muito grato mesmo por você ter arranjado um tempinho na sua agenda pra gente. E a gente deixa também as portas da Biologismo abertas para você, sempre que você quiser divulgar alguma coisa, pode contar sempre com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Então é isso. Wesley, também te deixo à vontade aí para mandar um tchau, para mandar um agradecimento. Pois é, o episódio de hoje foi para amante de sem ensaio nenhum botar efeito. Então, muito obrigado, professora Janira, por estar aqui com a gente e por suscitar, não só em mim, mas acho que, assim, muita gente, essa vontade de ir aí para entomologia forense. Eu falei aquela hora brincando, mas assim,
é provável que vão chegar aí um montão de alunos para você falando, professora, pelo amor de Deus, eu quero fazer isso também. Então, muito obrigado por estar aqui, por despertar essa... Deixa eu só também dar um recado, porque eu tô devendo um monte de gente, talvez até alguém esteja aqui. Aí já ter me mandado e-mail pedindo estágio. Eu aceito estagiários, sim. Mas o que acontece? Eu andava meio louca, sem tempo, com a história do livro, editar, e consumindo tempo. Eu tô fazendo um livro também de biologia forense, que é mais um tempo. Eu tô sempre envolvida com muito maluquice. E eu gosto de treinar o estagiário, antes dele começar. E aí, primeiro meu laboratório entrou em obra, depois quando voltou, fiquei sem tempo de treinar. Então tem um monte de gente nesses meses, tem me mandado e-mail pedindo estágio, e eu não dei um retorno. Mas a minha intenção agora que eu entreguei o livro é recrutar uma galera para eu treinar para funcionar como estagiário. Então, se me mandar e-mail, eu estou compilando todo mundo para depois fazer uma seleção, tá? Meu e-mail é Janira, com Y, forense, bio. É bioforense ao contrário. Janira forense, bio, @gmail.com. Então é isso, galera que mandou e-mail aí, espera mais um pouquinho que já vem a resposta. Bom, então a gente encerra por aqui. Janira, mais uma vez agradeço muito pela sua participação. Então é isso, galera, a gente chega ao fim dessa conversa espetacular, incrível, gostei muito desse papo. E como a gente sempre fala, como eu sempre falo aqui, muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. E a gente sempre pede para você deixar aí o seu feedback sobre o que você achou deste e de outros episódios, sobre o que você acha do podcast no geral. Pode mandar nas redes sociais, pode mandar na plataforma que você estiver ouvindo, se tiver essa opção, ou até no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com. Pois é, gente, vocês são legais demais, mas a gente tá indo, estamos indo aí. Então, muito obrigado pra você que, como o Flávio disse, sobreviveu até aqui. Que a gente tenha te feito uma boa companhia. Pra gente, a sua companhia foi muito boa também. E a gente vai se encontrando aí nos diferentes espaços até o próximo episódio. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Wesley Ferreira e da nossa convidada Janira Oliveira Costa. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e Flávio Diniz, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, também é apresentador do podcast Febroso.